como eu falei, vou mostrar um erro, né, comum, eu vou mostrar para você o próprio banco de dados do INPI. Vamos voltar naquela busca, vou te mostrar como que esse erro é muito comum. Eu vou mostrar para vocês dentro daquela busca que nós fizemos do registro de marca, da marca Imperador. Nós vamos consultar novamente, Imperador. Vou colocar mais isso aqui para facilitar a sua visão. Imperador, a marca de boné, que é a classe 25, chapelaria, vestuário. Eu vou colocar aqui sem registro, mas não tem, mas eu vou colocar porque é um hábito que eu tenho, tá? De colocar sem registro, porque eu trabalho com muita informação. Aqui eu vou mostrar para vocês um erro que aconteceu do profissional. Infelizmente esse profissional, ele fez o próprio registro sozinho, mas ele não tinha o conhecimento necessário para fazer o processo de registro. O que acontece? Ele simplesmente perdeu. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. É o último pedido aqui do processo, no dia 3/8 de 2018, foi protocolado esse pedido aqui, tá, pessoal? Era uma marca mista, né? Já vemos o primeiro erro aqui, ó, um tracinho que significa dizer que ele não apontou a parte nominativa da marca. Já consigo ver o erro aqui de cara, um primeiro erro, mas tem mais que eu estava olhando esse pedido um pouquinho antes de fazer essa gravação. Aqui nós vemos aqui, ó, pedido considerado inexistente. Ele foi protocolado pelo profissional Alan, pelo empresário. Eu vou expandir esse processo para que você consiga ver aqui o erro acontecendo. Eu vou te mostrar fisicamente toda vez que o empresário tenta fazer o próprio registro, mas não tem o domínio do processo, não conhece o procedimento, ele sim comete erros. Isso é muito comum. Como eu falei para vocês, o próprio NEI aponta 98% dos pedidos que são protocolados pelo próprio profissional, pelo titular da marca, cometem erros. E esses erros às vezes são fatais e o pedido é extinto. A marca não consegue avançar. Bom, já vi, como eu havia comentado para vocês, está vendo? A marca aqui, ó, ele não apontou a marca, ele disse que é uma marca mista. O que significa uma marca mista? Tem uma parte nominativa e tem uma parte figurativa. Cadê a imagem? Ele não anexou ao pedido a imagem, ele não anexou o nome da marca. Esse pedido ele foi considerado inexistente, ele perdeu R$142. Coisas simples de resolver, só que ele não foi capaz, porque ele não entende o processo. Não tem nem como culpá-lo. Ele meteu as caras, foi com tudo. Só que acontece, ele não tem o conhecimento. Muitos empresários pela internet, muitos profissionais você vê pela internet, falando que é muito fácil fazer o registro. Sim, é fácil quando você tem o conhecimento necessário. Agora, quando você não tem o conhecimento necessário, se torna algo monstruoso, extremamente difícil. Então acontece, eu vou mostrar que ele não errou só aqui, tá, pessoal? Ele errou mais. Então o primeiro erro foi não ter apontado a parte nominativa. Como ele definiu uma marca mista de produto, ele deveria aqui ter apresentado a parte figurativa e também a parte nominativa, ou seja, a imagem. Ele apontou o registro na classe 25, ou seja, chapelaria, aquela que nós já vimos analisado. Então vamos continuar, aqui está um dos erros. Aqui na descrição, aqui tá vendo? Vou deixar claro aqui, tá vendo o nome dele, ó, Alan. Esse é o profissional proprietário dessa marca. E aqui, ó, como eu falo que ele foi o titular, porque, ó, procurador, não há ninguém sozinho. Ele fez o próprio registro, provavelmente. Então aqui nós vemos aqui que ele mesmo fez o próprio registro na data em questão. E agora nós vamos mostrar para vocês que esse profissional, qual o motivo que ele foi negado. Aqui nós temos aqui, ó, exigência no processo formal, como eu havia comentado com vocês. Existem vários custos envolvidos no processo, várias exigências podem aparecer durante o processo. Às vezes o empresário pensa que ele vai protocolar, vai do início ao fim sem ter nenhum problema. Engana-se. Sim, é muito comum vir exigência. E aqui nós temos o motivo pelo qual essa marca não foi aprovada, ou seja, ela foi considerada inexistente, porque ele não cumpriu a exigência formal do processo. Como havia comentado contigo, esse tipo de exigência ele tem apenas um prazo de 5 dias, como você pode ver aqui na legislação, ó, que eu falei para vocês. Tem exigência que é apenas 5 dias. Se você não estiver atento, não estiver acompanhando o processo, principalmente no período inicial, que é o processo formal, você perde todo o seu investimento, ou seja, o pedido de 142 que você colocou aqui já era, é extinto. Seja você fazendo sozinho ou com um profissional, se perder o prazo, já era, o pedido vai ser extinto, porque é um procedimento administrativo, ou seja, ele tem data para começar e tem data para terminar. Quando existe uma exigência, você tem que cumprir essa exigência dentro do prazo legal.
perdeu-se o prazo, o pedido é extinto porque você não cumpriu o prazo legal. A legislação prevalece em cima desse processo. Então vamos ver qual foi o erro que o INPI apontou. Vários foram os erros, mas o mais gritante que o INPI pediu foi esse aqui, ó, de imediato para passar no processo formal. Ó, o nome do requerente informado está incompleto. Incompleto, veja aqui. Provavelmente na hora que ele fez o cadastro, ele colocou apenas o primeiro nome dele. E o que acontece? Ele avançou no processo de registro e não se atentou que ele precisava alterar e incluir o nome da titularidade dele, ou seja, o nome completo. Ele precisava comprovar, tá, que ele tem autoridade, ou seja, que ele faz uma atividade competente ao processo. Ou ele foi uma pessoa física que pediu, ou ele pode ser uma pessoa jurídica, mas você precisa mostrar a documentação desse processo. Você precisa apresentar os documentos que comprovem a sua titularidade, ou seja, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, e as atividades que você desenvolve, se você desenvolve uma atividade legal ou não. Se você não desenvolve uma atividade legal, de acordo com a legislação artigo 128, você não vai ter condições de ser dono de uma marca, porque legalmente falando, você não pode explorar uma atividade comercial sem os devidos registros nos órgãos competentes. Logo, você não pode ser dono de uma marca. Fica evidente que você está fazendo o registro de forma ilícita, não deve avançar dessa forma. Então aqui nós já vemos um erro muito comum. Isso aqui foi um erro de cadastro. Ou seja, foi o primeiro passo que ele executou dentro do banco de dados do INPI. Ele se cadastrou indevidamente. E depois, com toda certeza, ele não conseguiu fazer as alterações no banco de dados para que ele possa, assim, apresentar a titularidade. Continuando os motivos, aqui nós vemos que o INPI, ó, informe o nome completo do requerente do pedido. O INPI está facilitando a vida dele, está mostrando o que ele precisa fazer, apresentando novo formulário. Ou seja, o pedido inicial, aquele código inicial que ele apresentou, está completamente errôneo. Ele não consegue passar nem pelo processo formal, que é a parte preliminar, a fase inicial. Ou seja, você não tem condições, o INPI está falando. Você está incoerente, está incompleto. O que ele orienta ainda mais? Cumpra esta exigência por meio do formulário de cumprimento de exigência formal. Ele ainda está apontando aqui, ó, qual é a tabela, qual é o gasto que ele vai ter, qual é a tabela. Tá vendo aqui, ó, tabela, despacho 338 da tabela da retribuição que eu apresentei para vocês, se eu não me engano, foi na quarta aula, na última aula, na penúltima aula, né? O prazo da exigência está deixando claro aqui e sempre volta a afirmar, o INPI sempre vai mostrar qual é o artigo da legislação que eu mostrei para vocês também. Ele sempre vai apontar o erro que você está cometendo. Eu já mostrei para você como que você analisa esse processo. Para quê? Para que você não cometa esses erros. Esses erros são banais, comum. Para esse profissional, fazer o registro é algo extremamente difícil. Por quê? Porque ele não teve o conhecimento, ele não buscou a informação. Ou se ele buscou a informação, ele buscou numa fonte não confiável de informação. É o que mais tem, a internet está cheia de informações não confiáveis do processo, tá, pessoal? Então aqui eu estou mostrando para vocês que sim, é perfeitamente comum erros acontecerem no processo, principalmente quem vai fazer o próprio registro. Se você passou por todas as etapas dos 4 vídeos, este vídeo agora, e você teve dúvida em algum momento, não avance no processo de registro sem antes ter certeza que você está fazendo o registro da forma correta. Não avance sem tirar todas as suas dúvidas. Se em algum momento você teve dúvida em algum processo, não está certo que você tem uma marca com condições de ser registrada, não avance, não pague a taxa de 142, não avance no processo sem antes consultar um profissional especializado para ter certeza que você tem sim uma marca com condições de ser registrada. Isso vai reduzir drasticamente a chance de você receber um indeferimento, ou seja, o INPI negar o seu pedido. Bom, já mostrei para vocês que isso acontece com muita frequência. Esse exemplo aqui foi fantástico, ele deu para a gente mostrar todo o passo a passo, todo o procedimento, tá, pessoal? Então vamos agora para o nosso slide para continuar a apresentação, tá, pessoal? Vamos continuar.